Bom dia, João Hermes, bom dia, ouvintes. O reajuste que nós temos aí é definido pelo INSS, né, o reajuste anual, para os planos pessoa física, os planos familiares. O plano pessoa jurídica, o plano de empresa, continua sendo negociado contrato a contrato. Então, todo ano a INSS ela calcula um índice para esses planos, que é o pessoa física, e a partir de maio as operadoras passam a aplicar o índice determinado pela Agência Nacional de Saúde. Esse ano nós temos aí um índice de 15,5%, um índice bem significativo, né? Mais um índice significativo para o consumidor brasileiro, que nós temos aí combustível e uma série de outros preços subindo bastante, né? O pessoal às vezes fica um pouco assustado, né? Puxa vida, 15,5 é bastante. De fato, agora a gente precisa contextualizar esse índice porque ele não acontece ao acaso, né? Ele é calculado com base nas despesas dos planos de saúde e a gente tem que lembrar que no ano passado, no exercício passado, a ANS determinou um reajuste negativo aos planos de 8,19. Então está com uma defasagem. As operadoras tiveram que devolver dinheiro. Então, se os beneficiários, daqueles que não lembram, é só olhar lá nas faturas e vai ver que todo mês receberam de volta 8,19% da mensalidade do plano. Então, foi uma coisa assim que administrativamente foi difícil de entender. Nunca tinha visto acontecer antes, né? Uma coisa quase que inédita nesse Brasil. Não sei se vai acontecer de novo, um reajuste negativo. Mas foi o que aconteceu. Então, as operadoras acabaram tendo que tirar do fluxo de caixa uma receita muito importante, né? Que no final das contas isso acaba fazendo falta e pesando, como está pesando agora nesse reajuste que nós estamos aí de 15%. O reajuste negativo foi dado com base na diminuição da utilização de serviços, porque durante a pandemia que nós tivemos, aquelas cirurgias eletivas, né, cirurgia de joelho, cirurgia de hérnia, que não precisava fazer imediatamente, não estavam sendo feitas, né? Os hospitais estavam lotados e tudo mais. Só que aqueles procedimentos que não foram feitos não significa que não serão mais feitos. Agora, né, que nós tivemos aí uma diminuição da pandemia, eles voltaram e estão sendo realizados. Portanto, aquela economia que se deixou de gastar lá durante a pandemia está sendo gasto agora. E é evidente que teríamos um reajuste desse nível. Então, é um reajuste alto, nada para assustar. As operadoras, como a Unimed, a gente tem isso como um grande tiro no pé, porque quanto maior o reajuste, maior a tendência daquelas pessoas que se julgam saudáveis desistirem do plano. É um pensamento errado, né? Porque o raciocínio não é eu nunca uso. Até agora você nunca usou. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui um minuto, Amanhã. daqui uma hora ou amanhã. Então é um raciocínio errado, mas um índice alto acaba levando a isso, sabe? Então, para as operadoras, o reajuste alto não é bom, porque saindo beneficiários que têm uma saúde melhor, ficam aqueles que têm uma saúde mais debilitada e gastam mais. Então a gente tende a manter a despesa e diminuir a receita. Não é bom, mas a gente tem que aplicar porque não tem outra saída. A gente precisa desse dinheiro. O próprio plano de saúde, ele, de uma certa forma, não aceita um reajuste nesse patamar. Não que não seja necessário. Exatamente. A gente só aceita o reajuste, não faz menos que isso, porque não há como. A despesa no ano passado foi grande, né? A pandemia mesmo, contas astronômicas com aquelas pessoas que tiveram o estado de saúde complicado durante a pandemia. Então, hoje, a gente precisa desse reajuste. Se não fosse necessário, a gente faria menor que isso. Porque, como eu disse, é um tiro no pé se passar um reajuste alto demais. Mas aí é importante que o cooperado, né, quem tem esse plano de saúde Unimed, o beneficiário, ele entre em contato, o cooperado é o profissional, né? Isso. Falei errado 3 vezes já. Bom, o importante é que ele entre em contato, né, com a Unimed para saber, né, dessa situação também, né? Isso mesmo. A gente tem todas as informações para esclarecer isso, não precisa se assustar, né? E deve também considerar que no ano passado ele teve dinheiro de volta. Então, apesar de ser um índice que hoje vai apertar um pouco, né? Mas que é um índice que, se não tivesse aquele reajuste negativo no ano passado, hoje seria de 7% ou menos que isso. Então, o reajuste está dentro de uma curva aceitável, né? O problema é que... Vem numa pancada só. Vem de uma pancada só em função da forma que foi feito o anterior. E o reflexo disso, que você falou que talvez pessoas que se sintam, né, em bom estado de saúde deixem
Ocorre cada vez que tem reajustes acima do nível inflacionário? Ocorre. Na nossa operadora menos, né? A nossa Unimed tem assim uma política de estar muito próxima, né? Tanto que eu estou aqui hoje para a gente de passar informações, de conversar com o beneficiário para que ele entenda o contexto, né? O importante é isso. Não dá para tomar às vezes uma decisão com apenas uma informação isolada, às vezes, né? Você vê um índice muito alto, já toma uma decisão. Então a gente discute bastante isso, procura levar bastante informação. Então, nós temos sim perda, mas não é tão acentuada. Outras operadoras têm uma perda bem mais acentuada. Isso depende muito da distância que existe entre o consumidor, né, no nosso caso o beneficiário, e o fornecedor, a operadora. À medida que a gente conversa mais, que a gente se entende mais, isso é menor. E a operadora deve cumprir isso. A operadora tem que cumprir isso, porque o ano passado nós já fechamos o ano, né, no nosso limite. E esse ano nós estamos aí também com despesas difíceis de conciliar, porque são despesas altas. Como eu falei, aquilo que ficou represado do ano passado está sendo feito agora. Então você tem um ano onde a despesa teve um aumento muito significativo, né? Diferente dos outros anos, que não é só o normal, é o normal mais aquilo que ficou do exercício passado. Então, não é nenhuma questão da gente ser obrigado. Nós estamos obrigados pela necessidade, digamos assim. Sim. Né? Pela ANS até, que nem seria obrigado, mas pela necessidade não há o que fazer. Não tem o que fazer, né? Bom, e uma outra decisão, uma outra informação agora vem dos tribunais, né? O que vem a ser o rol de procedimentos? Pois bem, o rol de procedimentos é uma lista com tudo que a ANS diz que o plano de saúde deve cobrir. Então, tudo aquilo que deve ser feito pelas operadoras está no rol de procedimentos de atendimentos em saúde elaborado pela ANS. Até ontem, tinha essa dúvida sobre se essa lista era tudo o que deveria ser feito ou se essa lista era o mínimo que deveria ser feito, né? Então, cada tribunal, cada juiz entendia de uma forma. Uns diziam que era taxativo, que era só aquilo, portanto, se o procedimento solicitado pelo beneficiário não estivesse no rol, a operadora não precisaria cobrir. Lista, não precisaria cobrir. E outros entendiam que não, que mesmo não estando na lista, aquela lista era só o mínimo, portanto, teria que cobrir da mesma forma. E aí gera um pouco de confusão, porque a lista de procedimentos, como o nome diz, é procedimentos. Quer dizer, é os serviços que serão prestados, os medicamentos fornecidos, as técnicas e assim por diante. O plano de saúde, ele cobre doenças. Então, veja, as doenças, o plano de saúde cobre tudo aquilo que for considerado doença, com base na classificação internacional estatística de doenças. Tudo aquilo que é, então, reconhecido pela medicina como doença, o plano de saúde tem que oferecer cobertura, que é tudo. Mas os procedimentos estão listados nesse rol. O que aconteceu foi que o STJ, na quarta-feira, decidiu, então, que o rol, por 6-3 votos do ministro, né? São 9 ministros, 6-3, que o rol é taxativo. Ou seja, é aquilo que está ali. É aquilo que está ali. Então, a lista que a operadora deve cobrir é o que está listado no rol. Não estando listado no rol, não precisaria cobrir em tese. Mas, como eu disse, o plano de saúde deve cobrir as doenças. Aí você pode ter uma doença e um tratamento reconhecido, né, pela medicina baseada em evidência, com o tratamento reconhecido pela Anvisa, pelo CFM e tudo mais, que não está no rol, mas que é o necessário para a cobertura daquela doença. Já que a doença tem cobertura, eu não vejo como o tribunal não vai determinar que seja coberta. Então, nós vamos ter aí ainda muita discussão sobre isso. E muitas ações no tribunal também? Muitas ações. Então, não significa que o fato de ter definido que o rol é taxativo se encerrou aí as demandas. Não, isso vai aumentar um pouco, eu acredito ainda. Mas é preciso entender que é uma determinação da Justiça, né? Do STJ, quer dizer, então agora a última instância. Seja observada aquelas... Última instância, então o rol é taxativo. Mas espera-se ou há possibilidade de ocorrer, como se falou, se for doença e que é reconhecida pelos órgãos, né? Há possibilidade de ter mais demandas judiciais? Há possibilidade, porque, como eu disse, as doenças todas têm cobertura. O que é taxativo é o rol de procedimentos, quer dizer, aquilo que é utilizado para o tratamento da doença. Vamos dar um exemplo do que é que não está na lista e que... Vinha sendo coberto? Vinha sendo coberto e não vai ser mais. A cirurgia de hérnia por robô. Hoje já temos, né, robô, cirurgias que são feitas por robô.
E havia já uma discussão sobre a cirurgia de próstata, né? Uhum. Ou fazia pelo método convencional ou se fazia através do robô. A convencional está no rol do procedimento, era coberta, continua sendo coberta sem nenhum problema. A cirurgia feita pelo robô não está no rol. E a vinha sendo conseguido muitas vezes via decisão judicial. Hoje não há mais essa discussão, porque não estando no rol, ela não é coberta. Como no rol já tem um método que é reconhecido como eficaz, que é a cirurgia normal feita pelo médico, então não há que se discutir a cirurgia do robô. O que ocorre também é que as operadoras, de maneira geral, vão querer melhorar o seu marketing, né? Então elas vão oferecer algo mais. Até, de repente, alguns planos que contenham procedimentos que não estejam no rol, Ela pode oferecer pode serviço. oferecer isso em outro plano, ou num upgrade de plano, quer dizer, Sim. isso pode ser oferecido. Então, como eu disse, isso vai levar ainda a muitas discussões, a muitas reflexões sobre. Bom, esse também é um assunto que o associado, né, Beneficiário? o beneficiário, perdão, quiser mais esclarecimento, ele pode buscar lá na Unimed, né? Fique à vontade, nós estamos lá à disposição. E só citando um outro fato importante, né, esses dois fatos aconteceram agora no mês de junho, tanto o reajuste quanto a decisão aí do rol ser taxativo pelo STJ, é um esforço grande que a gente está fazendo, pelo menos a nossa Unimed, na venda de planos. Então a gente tem aí trabalhado muito na venda do plano para pequenas e médias empresas, reduzindo o custo dele para ganhar em escala. Uhum. Então a gente entende que você aumentando o número de beneficiários, você consegue fazer um preço menor. E isso, via pessoa jurídica, é bastante fácil fazer, né? Você vende por um preço menor, vende para mais pessoas. Então, ultimamente, a gente tem investido nisso. O último ano tem tido um resultado muito bom. E é o que tem segurado muitos planos, né? Porque você acaba diluindo o custo num grupo maior, né? Exatamente. Num grupo maior, você dilui o custo e permite você cobrar menos. Quer dizer, então, as operadoras não querem cobrar o máximo. Na verdade, as operadoras querem cobrar aquilo que consiga suprir a sua despesa, né? Nós temos que ter uma receita que nos permita existir. E claro que todos vão buscar alternativas para fazer isso, né? O nosso beneficiário pode ficar tranquilo que com relação a isso, a gente não está assim, não, quanto mais melhor. Não é isso. A gente sabe que tem que manter, né? O beneficiário é a nossa razão de existir. Então, todas as alternativas possíveis para mantê-lo e para conquistar novos, a gente vai fazer. Isso é uma lei de mercado, né? Ok, muito obrigado pela entrevista, Narciso. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.